Bom dia, como você está? Como está a sua família? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e de sua família. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e sua família. Olha, eu gostaria de nessa manhã trazer uma meditação a respeito de um texto lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. É muito interessante essa passagem. Lá no capítulo 13, o texto diz que um grupo de pessoas começou a comentar com Jesus a respeito de algumas pessoas, de um grupo de pessoas que este grupo havia sido massacrado por Pilatos. Obviamente não por Pilatos, mas pelos soldados. Os seus soldados no seu comando, ao seu comando, né? Pilatos, todos sabem, aquele que condenou Jesus de forma covarde, sabendo que Jesus era justo, era inocente, mas por questões políticas, por medo de Roma, ele então condenou Jesus. Até porque uma das razões por que ele condenou Jesus era o medo de que ele pudesse ser deposto pelo imperador romano do seu posto ali de governador da Judéia, já que ele já havia se metido em vários. Flávio José fala que ele teve muitos problemas, e um dos problemas que ele teve com aquela nação foi exatamente este problema. Ele havia um grupo de pessoas que estava sacrificando ali no templo, e ali os soldados vieram e mataram aqueles judeus, aliás, galileus, que estavam ali sacrificando e foram mortos, provavelmente porque eles não concordavam com o Império Romano, e ali era uma espécie de uma tentativa de oprimir e suprimir ali toda a revolta contra o Império Romano. Além disso, Jesus logo a seguida menciona 18 pessoas que foram mortas num acidente da Torre de Siloé. E a resposta de Jesus nesses dois casos é muito interessante. Por que as pessoas estavam comentando sobre esses homens? Provavelmente eles estavam falando dos erros dos galileus e dos erros também daqueles que foram mortos ou que morreram no acidente da torre ali. E Jesus, nas duas oportunidades, ele fala: olha, vocês acham mesmo que esses homens são mais pecadores do que todos vocês porque aconteceu isso com eles? Tanto os que foram mortos pelos soldados romanos, sob o comando de Pilatos, como aqueles que foram mortos no acidente da Torre de Siloé, lá em Jerusalém. Ele diz: olha, vocês são tão pecadores, em outras palavras, como esses galileus. E vocês também são tão pecadores como aqueles que morreram lá em Jerusalém. Nem os de Jerusalém, aqueles 18 mortos no acidente da torre, nem os que foram mortos durante o sacrifício por Pilatos ou pelos soldados romanos são mais pecadores que vocês. O que Jesus está deixando claro aqui é que todos deveriam se arrepender. É exatamente o que ele diz. Ele diz assim: se vocês não se arrependerem, vocês perecerão, ou vocês estarão perdidos, condenados. O que Jesus está ensinando aqui é extraordinário, meus irmãos. Tanto é que Paulo, depois, de uma forma assim, mais sistemática, mais sistematizada, usando o texto do Antigo Testamento, ele vai dizer exatamente o que Jesus ensinou aqui. Ele vai dizer que todos pecaram, que todos nós somos pecadores, que não há um justo sequer. Lá no capítulo 3, ele vai, por meio de textos do Antigo Testamento, Salmos, Isaías, ele vai dizer que não há um justo sequer e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais, não há diferença entre judeu e nem gentio, porque Paulo condena tanto a incredulidade, a idolatria dos gentios, como também a desobediência à lei dos judeus que conheciam a lei. Mas o que Jesus está fazendo aqui é exatamente isso. Está dizendo: não existe pecado maiores ou pecados maiores, e nem podemos condenar as pessoas nos achando menos pecadores. Isso é importante, por exemplo, infelizmente, quando acontecem tragédias, como, por exemplo, aquela que aconteceu ano passado lá no Rio Grande do Sul, com toda aquela enchente que vitimou muitas pessoas, trouxe tanto prejuízo e sofrimento, muitos falando de forma imprudente, falando dos pecados do povo do Rio Grande do Sul. Quando acontecem tragédias em outros lugares, as pessoas costumam falar porque eles são desobedientes, como se esses castigos todos estivessem direcionados a pecados particulares. Claro,
Nós não podemos assim ser ignorantes, porque de fato Deus pode punir também pecadores e desobedientes. O próprio povo de Israel foi punido. Os assírios vieram e levaram cativo o povo, o reino do norte, por sua desobediência e pela maldade dos reis, porque todos os reis do reino do norte foram ímpios. O reino de Judá, apesar de alguns reis agirem corretamente, muitos erraram e o povo desobedeceu, se afastou de Deus, viveu na idolatria, também foi levado cativo. Então, às vezes, Deus pune o seu povo, porque Ele é um Deus que pune para restaurar este povo por meio da disciplina. Mas nós não podemos condenar as pessoas por meio da atitude de nos acharmos melhores. O que Jesus está deixando claro, que todos nós necessitamos de arrependimento. Sejam vocês que se acham melhores do que os outros porque são religiosos, mas também aqueles que acham que não precisam de religião alguma, eu não sou religioso, eu sou uma pessoa boa, também se acham melhores porque não precisam fazer nada, nem precisam de um Salvador. Todos os seres humanos precisam de Jesus. É isso que Jesus está ensinando. Todos precisam dele. Todos precisamos de um Salvador. Todos precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Que Deus te abençoe grandemente.